Bom dia, tudo bem com vocês, professores? Sejam bem-vindos mais essa TPC de EMAI. E hoje estou aqui com a professora Lourdes. Lourdes? Seu microfone está desligado, professora. Demora um pouquinho para ligar. Bom dia a todos e todas. Espero que estejam muito bem. Vamos a mais um TPC do EMAI. Hoje com o professor Renan nos acompanhando. Estaremos com vocês até o final. Bom trabalho a todos. Obrigado, professora Lourdes. É verdade, esqueci de me apresentar. Meu nome é Renan, sou um dos formadores da IFAP junto com a professora Lourdes, tá, pessoal? E aí, antes de mais nada, na última TPC, a gente deixou uma questão em aberto para vocês e eu queria compartilhar com vocês, então, de novo. Vamos pensar quais outras atividades que possivelmente fizeram parte da vida escolar dos estudantes que podem ser usadas para contextualizar uma conversa inicial sobre a diferença entre perímetro e área. Lembrar que essas atividades os estudantes já vivenciaram, então a gente tem que pensar nisso. Vou deixar 4 minutos de interação no chat, por favor. Se vocês puderem responder. Bom, estamos de volta. E aí, Renan, eu vou ler para vocês algumas contribuições que estou vendo por aqui, tá?
Obrigada, professores, como sempre, colaborando muito com a gente. Então, vamos lá. Falaram atividades como cálculo de perímetro da casa. A professora Luciana comentou essa atividade. A Aldeide falou sobre objetos da casa que podem ser observados. A Aline trabalhar com horta. A Célia medir a sala de aula. Atividades na quadra. A Érica falou medição de espaços escolares, usando os pés e as mãos. A professora Elise falou sobre área e perímetro com o tampo da mesa. Foram muitas contribuições, Renan. E aí, o que a gente tem para falar aí para vocês a respeito disso, né? Essas interações que a gente falou com vocês sobre perímetro era para resgatar. Essa é uma estratégia excelente para resgatar atividades que já aconteceram com os alunos no decorrer do segmento, lá no primeiro, segundo, terceiro ano. Então, quando vocês usam essa estratégia, os alunos conseguem associar, né? Que eles já trabalharam com perímetro em algum momento, só que não era utilizada essa palavra. Hoje nós estamos encerrando, né, essa sequência de grandezas e medidas. A gente ficou devendo para vocês essa interação, por isso que a gente trouxe ela de volta, e a gente encerra e começa com um pensamento algébrico. Renan, agora é com você. Isso mesmo, Lourdes. A gente estava devendo essa interação do último ATPC, que foi meio corridinho, mas estamos lá. Não vamos deixar vocês perder nada. Pessoal, e aí agora vamos ver o que a gente vai trabalhar na TPC de hoje. Pode pôr o slide, por favor? Qual será o nosso cronograma? Então, apresentar os objetivos e habilidades que serão trabalhadas, aquecimento, discutir as características do pensamento algébrico, um vídeo de especialista acerca do pensamento algébrico, identificação de aspectos do pensamento algébrico, introdução e atividade prática referente ao abstrato e ao concreto. E o objetivo da nossa TPC será fortalecer o trabalho com as habilidades pertencentes à unidade temática da álgebra, uma vez que a intencionalidade pedagógica agora é mais requisitada, e ampliar o olhar sobre o pensamento algébrico com a finalidade de desmistificá-lo. As habilidades, a professora Lourdes vai comentar agora com a gente. Oi, Renan. Então, agora, o que a gente escolheu para esse momento de hoje, né? Nós escolhemos manter o foco no segundo ano. Então, olha só, vamos com o slide na tela, por favor, para a gente poder acompanhar. A habilidade do segundo ano é construir sequências de números naturais de ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Pode passar o próximo slide? Nós também vamos olhar os outros anos do segmento. Para tanto, a gente escolheu algumas habilidades da álgebra para cada ano. Então, para o primeiro ano é habilidade 9, terceiro ano, habilidade 11, quarto ano, habilidade 13, quinto ano, habilidade 10. De modo que possamos construir uma progressão acerca do objeto de conhecimento no decorrer dessa TPC. E durante a TPC, nós vamos mostrar a descrição de cada uma dessas habilidades. Renan? Isso, para dar ênfase na nossa TPC hoje, para a gente começar mesmo esquentando, a gente vai começar com um desafio com vocês. Para isso, eu peço que vocês prestem muita atenção no que eu vou ler e também realizem a leitura junto no slide, tá? E depois, no final, a gente pede para vocês compartilhar conosco no chat como vocês solucionaram esse problema. Então, tem 3 professoras, a Amanda, a Beatriz e a Cíntia. Cada uma delas farão 3 painéis em locais diferentes da escola. Elas receberam 21 latas de tinta. A divisão seria simples, se não fosse por uma particularidade. Acontece que as latas estão todas fechadas, e são 7 cheias
7 pela metade e 7 latas vazias para a mistura das cores. Repartir as latas, então, entre elas é fácil, são 7 latas para cada uma. Porém, cada uma delas deve receber a mesma quantidade de tinta, sem abrir as latas. Como ficará a distribuição das latas? Pessoal, no último ATPC, nós pedimos para vocês separarem 21 figurinhas, 21 quadradinhos que serviria para essa interação. Não sei se todo mundo lembra, porque faz tanto tempo, mas se caso vocês tiverem, isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então, vou deixar 4 minutinhos esse slide na tela mesmo, para vocês falar para a gente como ficará a distribuição das latas. Vamos lá, Renan. Você não imagina a quantidade de interações aqui. Muito obrigada aos professores que sempre colaboram com a nossa TPC.
Vamos lá, olha, eu vou fazer algumas leituras para você aí. A professora Catherine, ela disse que deve-se pesar as latas que contêm tinta e depois dividir entre as 3 professoras. A professora Andréia fala que o peso realmente é importante, são 7 latas para cada uma. A professora Andréia disse: uma receberá 3 latas cheias e uma pela metade, e as outras receberão 2 latas cheias e 3 latas pela metade. Professora Rosemary diz 3 latas e meia para cada uma. Professora Daisy fala que separaria pelo volume das latas, não pela quantidade de tintas. Alguns professores falaram nas 3 latas e meia para cada um, Renan. Tem mais algumas contribuições aqui. A professora Patrícia apontou que essa é uma questão parecida com a do livro do homem que calculava. Então, né, Renan? Será que... Professora Patrícia, você leu o livro, então? Renan, vai com você agora, porque a nossa intenção ao trazer esse desafio era envolvê-los, desculpa, Renan, numa atividade, né, com álgebra que use o pensamento algébrico, porém não tem necessidade de descrever essa atividade com representá-la com números e letras, né, com variáveis combinadas aos números aí para chegar a um resultado. E agora a gente vai ver com o Renan uma das possíveis respostas e resolução desse problema. Vai, Renan. Isso, Lourdes. São várias as maneiras que a gente consegue fazer. Tem a parte algébrica, tem a parte de esquemas, tem inúmeras maneiras de resolver esse problema. A gente tem que sempre pensar que tem duas vertentes aí. Uma que fala no próprio enunciado que cada uma tem que ficar com 7 latas, tá? E a segunda é a quantidade de latas tem que ser exatamente igual. Então, como que a gente pode pensar nessas latas? Poderia colocar o slide, por favor? Isso, então eu tenho 7 latas cheias, 7 latas pela metade e 7 vazias. Eu vou aqui separar por latas. Então, eu tenho que pensar primeiro nas cheias. Pode passar o slide. Eu tenho a Amanda, a Beatriz e a Cíntia. Então, se eu tenho 7 latas, eu tenho 2 maneiras de dividir. A primeira é dividindo uma lata para cada pessoa e até completar... Pode passar mais um. Até completar que cada uma receberia 2 cheias e a Amanda ficaria com uma a mais. Ou então, já dá as 3 para a Amanda, 2 para a Beatriz e 2 para a Cíntia, dá do mesmo jeito. E aí eu contemplei as latas cheias. Só que agora eu tenho que pensar na lata pela metade. Então, a gente pondo a lata pela metade, eu sei que 2 metades formam uma cheia. Vários professores colocaram isso. Eu tenho que dividir peso, Então, eu colocaria 2 latas pela metade para a Beatriz, 2 latas para a Cíntia. E aí eu consigo 3 latas completas para cada um. 3 quantidades distintas completas para cada um. E aí agora eu penso que eu tenho 3 sobrando metade de cada uma. Então, eu coloco metade para cada uma. Então, totalizando, todas receberam 3 latas cheias e meia. E aí eu penso na quantidade de latas. Eu sei que a Amanda tem 4 latas. Para isso, ela precisa de mais 3 para ficar com um total de 7. Pode passar o slide. Isso. E aí eu penso na Beatriz e na Cíntia, que já tinham 5 latas. E aí coloco mais 2 para cada uma, que elas ficam com um total de 7 latas. Então, contemplei tanto a quantidade de latas, a quantidade de peso de latas, né? E tanto a quantidade de latas, desculpa, e a quantidade de tinta para cada uma delas. E aí agora a Lourdes vai falar um pouquinho mais. O microfone, Lourdes. Aqui demora um pouquinho. Pessoal, vamos lá. Então, a primeira observação a ser feita, né, a respeito dessa atividade é que existem várias maneiras para que a gente possa construir esse desenvolvimento e responder essa questão. Cada um pode se utilizar do esquema e da maneira que achar mais fácil. A gente tinha proposto para vocês os papéis, mas pode ser feito simplesmente com anotações. Vai de como cada um
pensa num esquema para resolver isso. E quando a gente faz esses esquemas, a gente está generalizando uma resposta. Vocês vão ver ao longo desse estudo de hoje que isso faz parte do pensamento algébrico, né? Nesse momento, nós gostaríamos que vocês vivenciassem um pouco esse pensamento algébrico, mesmo que ele não esteja tão explícito, e na resolução dessa atividade, né? E se sentissem instigados a descobrir qual seria a resposta dessa questão. Ela pode ser adaptada, ela foi direcionada para vocês, que são professores, mas ela pode ser adaptada para o estudante de qualquer forma. Isso é um fato e acho que até é bem divertido. Renan, é com você? Desculpa, gente, eu tava falando com o microfone desligado. Eu tenho mania de fazer isso, já, gente. É exatamente isso, Lourdes. A gente tem que direcionar. E às vezes você não precisa começar com um problema de 7 latas. A gente pode começar com um problema com 3 latas e ir dificultando ao longo do caminho, que alguns professores aqui comentaram, mas eu acho difícil. Não, é uma estratégia. A gente vai cada vez aumentando a dificuldade para o nosso aluno conseguir compreender cada vez mais, tá? E aí, também teve um professor aqui que pediu para colocar o problema novamente. Eu vou pedir para depois essas aulas vão tudo para o YouTube e tudo para o AVA. E aí vocês podem assistir de novo, senão a gente vai perder a sequência, tá bom, gente? E aí a gente tem 1h40 só, a gente não consegue continuar. Então, pessoal, vou fazer mais uma interação para vocês. Qual a concepção vocês têm a respeito do pensamento algébrico? Vocês também têm 4 minutos para responder essa interação.
Vamos lá, então. Vamos ver a quantidade de contribuições agora. Muito obrigada aos professores. Eu gosto sempre de agradecer, porque sem vocês, como que a gente faz essas interações, né? Então, vamos lá? Olha só. A professora Amara fala sobre o raciocínio lógico, a resolução de problemas. A professora Sônia fala que tudo envolve cálculos, números, medidas e que necessita ser pensado antes. A professora Gracileide fala sobre estratégias de medidas e cálculos. Professora Elisete, representar, generalizar e formalizar padrões e regularidades em qualquer aspecto da matemática. A professora Luciana fala que o pensamento algébrico diz respeito à simbolização. O professor Geraldo fala sobre representar e formalizar padrões e regularidades. Professora Nayara, questões de situação-problema mais desafiadoras. A professora Adriana fala que o pensamento algébrico é o pensamento matemático. Solange fala ser estratégias e enxergar além das palavras. A Mariana fala sobre formular ideias de raciocínio através de exemplos e argumentos. Professora Maria de Lourdes fala sobre formas de calcular medidas em áreas diversas. Professora Claudete fala sobre ser desafiador, usar números e operações. Professora Alexandre fala sobre a capacidade de raciocinar, propondo desafios ao pensamento e pensamento crítico. Então, nós temos muitas considerações a respeito do pensamento algébrico. Mas é interessante lembrar e falar com vocês o seguinte: não há um consenso acerca de uma única definição sobre o pensamento algébrico. Mesmo quando você pesquisa sobre isso e lê, faz a leitura de vários autores diferentes, a gente percebe que cada um deles tem uma concepção a respeito disso. Então, hoje, nós vamos ouvir uma especialista. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é esse pensamento algébrico, né? E a professora Silvia Centelhas, ela é mestre em Educação Matemática, formada pela PUC. Vamos ver o vídeo dela. Por gentileza, pode veicular o vídeo? Olá, professoras e professores. Fui convidada a falar com vocês sobre um tema muito importante e, eu diria, essencial no ensino e na aprendizagem matemática, a álgebra. Olha, mesmo sem poder vê-los, já imagino a expressão de muitos. Nada boa, né? E imagino também a causa. Certamente, uma experiência ruim com matemática durante sua trajetória escolar. Mas vejam, essa é uma história muito comum entre todos nós. No meu caso mesmo, logo no 6º ano, que no meu tempo era a primeira série do ginásio, eu fiquei de segunda época, que também é coisa antiga, né? Era uma segunda chance de fazer o exame final para tentar passar de ano. E vou falar uma coisa para vocês, foi por um triz, quase fui reprovada. Aliás, foi o que me levou a fazer o curso de licenciatura em matemática, mesmo depois de ter feito o curso normal, como era chamado na época, o curso de formação de professores, e me tornado professora dos anos iniciais. Mas eu dizia a mim mesma, não é possível, eu tenho que entender isso. E hoje, aqui estou eu, depois de uma vida dedicada à educação, tendo sido professora da escola pública em todos os níveis da educação básica e, depois de aposentada, professora na graduação e na pós-graduação. E estou trazendo para vocês uma de minhas descobertas mais importantes. O que é ensinar matemática para um professor e o que é aprender matemática para um estudante. Lembrando que nós assumimos os dois papéis, professor e estudante. Bom, ensinar matemática é, para um professor,
criar as condições para que os estudantes mobilizem o seu pensamento nas situações propostas. E aprender matemática é, para um estudante, criar o hábito de pensar matematicamente. Mas eu já estou imaginando novamente as expressões de vocês. Como assim? Ensinar a pensar? Pois é o nosso grande propósito. Promover o desenvolvimento do pensamento numérico, algébrico, geométrico, probabilístico. Mas não se assustem, não é tão terrível como imaginam. Pelo contrário, vocês perceberão que a mudança em relação ao que já fazem não é tão grande. Bom, vamos então falar sobre álgebra, que diante do que coloquei antes, trata-se de desenvolver o pensamento algébrico. Mas promover o pensar está intimamente ligado ao ato de perguntar. E são as boas perguntas do professor que mobilizam o pensamento dos estudantes. Bom, então temos agora 2 elementos a considerar: o pensamento algébrico e boas perguntas para que ele se desenvolva. Mas o que é o pensamento algébrico? Como saber se o que fizermos vai desenvolvê-lo? Bom, o pensamento algébrico se caracteriza pela percepção de regularidades, que significa o quê? Identificar o que permanece constante em contraste com outros elementos que variam. Também ele se caracteriza pelas tentativas de expressar ou explicar a estrutura de um problema. E tem mais uma terceira característica, é a presença do processo de generalização. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Não bastam as atividades para que esse tipo de pensamento aflore. Ele precisa ser estimulado. E é aí que entram as boas perguntas do professor. Vamos ver como. Olha, vocês apresentam muitas propostas de continuar uma sequência, não é verdade? Pode ser de figura, pode ser de números. E aí as crianças completam. E o que a gente faz com as respostas? Se a gente apenas verifica se elas completaram certo ou errado, nós estamos perdendo uma ótima oportunidade de estimular o pensamento algébrico. Nas sequências que proponho, perguntem, por exemplo, como você pensou para descobrir como completar? Será que dá para descobrir como completar se pensarmos em mais 5 termos, mas sem escrever todos? Vamos pensar numa sequência numérica. Por exemplo, 5, 10, 15. Perguntar a eles, será que o número 105 faz parte dessa sequência? E o 303? Como você descobriu? Mas essas perguntas devem ser feitas a cada grupo, na medida em que caminha pela sala de aula. É importante perceber, para entender como as crianças estão pensando, se há a presença das 3 características do pensamento algébrico: a percepção da regularidade, a tentativa de explicar a estrutura que eles estão trabalhando e a presença do processo de generalização. Assim, você vai perceber como eles estão pensando. Bom, vamos ver outro exemplo, com atividades que normalmente são feitas na sala de aula e que podem promover o desenvolvimento do pensamento algébrico se você fizer algumas variações e boas perguntas. Bom, eu acredito que todos trabalhem com atividades do tipo escrever as adições que dão 10. Pois bem, que tal mudar um pouco essa proposta e pedir que usem diferentes registros para representar o 10? Se você propuser isso para um 4º ou 5º ano, creio que no primeiro momento a maioria irá escrever as adições que fizeram no primeiro e no segundo ano. Por quê?
quê? Porque eles ficaram treinados a escrever desse jeito. Mas alguns poderão trazer outras formas, usando subtração, multiplicação, divisão. E você também poderá colaborar com algumas. Em seguida, pergunte: será que conseguimos escrever todas as possibilidades de representar o 10? Veja, nesta situação, eles começarão a reconhecer que há infinitas maneiras de representar cada um dos números, entrando assim num processo de generalização. Aproveite também esta mesma atividade para ampliar o olhar das crianças para o uso da igualdade. Sabe por quê? Porque eles entendem a igualdade como usada para escrever o resultado final. Então, para eles escrevem 3 mais 7 igual a 10. E pronto. Mas se eles acabaram de ver que o 10 também pode ser representado por exemplo, 30 dividido por 3, a pergunta a ser feita é: se essas duas formas representam o 10, como podemos escrever isso usando o sinal de igual? Esse tipo de proposta amplia o olhar das crianças para as relações que podemos estabelecer entre os números e para o uso do sinal de igual, permitindo a eles maior flexibilidade no trato com os números e suas representações, além de desenvolver seu pensamento algébrico. Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com vocês para que possam abordar álgebra em sua sala de aula, de modo a favorecer o pensar de seus alunos e apresentando uma matemática mais leve e mais criativa. Muito obrigada e até mais. Um abraço. Primeiramente, queria agradecer imensamente a Silvia Centelhas por essa contribuição específica e especialmente para vocês dos anos iniciais, para nós, né, que estamos trabalhando no EMAI. Ela fez especialmente para a gente, isso é de grande valia, né? E é maravilhoso ficar ouvindo ela falar sobre o pensar algebricamente, pensar matemática também, né? Vi várias contribuições falando que estava ótimo, que estava muito bom aqui. Eu também concordo que eu ficaria ouvindo horas e horas ela falando. E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, quando a gente fala em fórmulas, em expressões matemáticas, e até em números que são representados por letras, logo a gente vem na cabeça que isso é álgebra. Mas quando a gente pensa em uma atividade que nem a gente fez aqui no aquecimento, a gente nem sempre associa ela de imediato. Depois a gente consegue perceber, mas de imediatamente a gente às vezes nem repara que é uma álgebra. E é isso que a gente tem que fazer com que os nossos alunos percebam, né? Em questões como essa, que o pensamento algébrico se dá, quando podemos descrever como resolvemos a questão. Que estratégia a gente utiliza? Dessa forma, a gente estamos generalizando um procedimento que se resolverá com situações do mesmo tipo. É nesse momento que estamos pensando algebricamente. Agora que a gente viu essas questões, vamos pensar e refletimos sobre alguns conceitos do pensamento algébrico. Vamos estudar como ele se estrutura nas atividades desenvolvidas nas atividades para o desenvolvimento das habilidades do 5º ano. Então, vamos direcionar nosso olhar para o 5º ano agora. Coloca a habilidade selecionada, por favor, próximo slide. Isso. Será a habilidade do ensino fundamental do 5º ano de matemática, habilidade 10. Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. E aí, no caderno do EMAI, volume 2, na página 47, aparece a seguinte questão. Próximo slide. Você conhece esse símbolo? E aí tem o símbolo de igual aí, entre aspas. E aí a gente vai fazer uma interação com vocês. Por que esse questionamento é relevante para o desenvolvimento do pensamento algébrico e da habilidade citada? Então,
Vou deixar 4 minutos aí para vocês responderem essa pergunta sobre essa atividade. Vamos lá, então. Vamos às leituras, das contribuições que vocês estão fazendo aí. Muito obrigada, professores. Vamos lá, ó. A professora Gislene falou sobre conhecimento prévio do aluno. Professora Tatiane falou sobre a noção de igualdade. Professora Janine falou que é interessante perceber e expandir o raciocínio. Professora Neuza, porque o igual não quer dizer somente a resposta de uma operação. Professora Alice, perceber que apesar de pensamentos e operações diferentes, o resultado pode ser o mesmo e levar esse pensamento para a vida. Ações diferentes podem levar ao mesmo resultado.
gente tem muitas contribuições, mas eu vou falar mais um pouquinho. Muitos professores falaram sobre igualdade, né? O sinal de igualdade. A professora Sandra falou sobre ajudar a desenvolver o conceito de equivalência. Por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2. A professora Aurélia falou sobre entender o que é igualdade, assim como muitos falaram isso. A professora Cleide falou pelas possibilidades do igual de ser um resultado de mesmos números, né? Nós temos muitas contribuições interessantes, assim, não tem nem como selecionar o que é melhor, o que não é, né? Não existe isso nesse momento. E aí eu vou falar mais 2 aqui que eu achei muito bacana. A professora Rita, que fala que estimula as respostas. O professor Edmar nos confirma que o sinal de igual serve para a construção do pensamento algébrico. A professora Nélvia, desculpa se eu falei errado seu nome, eu não sei se é Nélvia ou Nélvia, fala sobre o balanceamento da igualdade. E a Eliana sobre a noção de igualdade, partindo do conhecimento do estudante. E aí a gente faz umas considerações com vocês, né? Apesar da criança conhecer, ela conhece o símbolo de igual, né? Nós estamos falando de uma atividade do 5º ano. Então, é fundamental que ela tenha consolidado o que é esse sinal de igual, o significado dessa representação, né? Qual que ele representa, para construir um raciocínio que o leve ao mesmo resultado, a um resultado que ele possa compreender. E é essencial que a gente, como professor, que nós, professores, busquemos criar situações para que ele possa investigar isso, né? Que as crianças possam se apropriar desse objeto de conhecimento e que a gente consiga dar uma oportunidade em situações que elas descrevam o procedimento que elas estão construindo ao solucionar alguma situação, problema. Uma das professoras falou sobre o 2 mais 2, 2 vezes 2, né? Exatamente isso. O aluno, a gente vem trabalhando com ele o sinal de igual, e é fácil para ele perceber que 5 é igual a 5, mas é interessante ele fazer essas equivalências, né? O 5 também é igual a 3 mais 2. E é exatamente o sinal de igual nesse sentido que a gente está falando que ele precisa se apropriar. E dessa maneira, a gente espera que o pensamento algébrico vá tomando forma e as crianças testem outras possibilidades com mais autonomia. Renan, é com você. Isso mesmo. Antes de dar continuidade, eu fiquei aqui, eu vi que uns professores estão falando som baixo, outros, não, tá normal, isso, aquilo. Pessoal, embaixo da nossa apresentação tem 3 ícones. Se vocês clicarem no do meio, tem 4, desculpa. Se vocês clicarem no segundo, tem um bonequinho com uma câmerazinha, assim. Clica lá que dá para aumentar o som do celular, porque às vezes é o som do celular. Porque a nossa aqui tá dando que o retorno tá ok, tá bom? E aí, voltando a falar sobre álgebra, a gente daqui a pouco vai apresentar um estudo de caso. Mas antes, para auxiliar na reflexão, a gente tem que salientar que o pensamento algébrico pode ser averiguado a partir de observações, de acordo com alguns autores, tá? E aí, pode pôr o outro slide? Pensando em fortalecer essa reflexão, vamos lembrar as características que formam o pensamento algébrico apontadas por Silva Centelhas. Então, tem a percepção de irregularidades, identificação de aspectos invariantes em contrastes com outros que variam, tentativas de expressar ou explicar a estrutura de um problema, presença do processo de generalização. Muitos autores, eles concordam que o pensamento algébrico vai se construindo ao longo do tempo, a partir do momento que se estabelece conexões, estabelecem conexões, relações, o que leva uma pessoa a formalizar as outras características desse pensamento algébrico, sistematizando gradualmente o uso da linguagem simbólica. Nos anos iniciais, essas características são desenvolvidas sem a intenção, sem a representação algébrica exatamente, que ela esteja ligada ao produto final, já que a intenção aqui é se atentar aos processos de desenvolvimento da resolução. Uma boa opção
é o trabalho com atividades que explorem padrões numéricos e figurais. São atividades com diversos níveis de complexidade e que atendam ao desenvolvimento do pensamento algébrico. Bom, então agora a gente vai dar uma olhadinha nas habilidades que a gente vai trabalhar do terceiro ano. Por favor, o slide aí na tela. Então, a habilidade do terceiro ano que foi escolhida é compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. E a habilidade do quarto ano é a habilidade 13, que é reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora, quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e divisão, para aplicá-las na resolução de problemas, dominando estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do cálculo mental ou da calculadora. Renan? Exatamente. Vamos agora apresentar um breve resumo para a característica para a próxima interação, tá? Então, aquela interação que a gente falou um pouquinho, que eu acabei de falar, eu vou colocar agora na tela. Pode passar o slide. E eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. É meu jeito de ser. Então, a professora Carolina fez uma atividade com seus alunos do quarto ano, buscando que as crianças reconhecessem por investigações as relações inversas entre as 4 operações. Habilidade do quarto ano de matemática, habilidade 13. E percebeu que algumas crianças não compreendiam a ideia de igualdade em sentenças de adição e subtração, que é a habilidade do terceiro ano de matemática, habilidade 11, tá? Com o foco no pensamento algébrico, quais as atividades lúdicas a professora poderia desenvolver para auxiliar a recuperação e o reforço da habilidade? Vocês vão ter 4 minutos para responder essa questãozinha para a gente.
vamos lá? Agora tem muita coisa aqui, viu, Renan? Professores, obrigada sempre. Sempre é bom agradecer a colaboração de vocês. Então vamos lá. A maioria, muitos professores falaram sobre jogos, né? Que facilita aí o aprendizado. E aí nós temos assim, Ana Paula falou material concreto, a professora Vanusa, material concreto, brincadeiras, professora Adriana, jogos, roda de conversa, material concreto, professora Maria, ilustrações e jogos, outra professora Maria, comparar quantidades com material concreto, Daniela, confeccionar jogos com tampinhas, Alexandre, tabuleiros e jogos lúdicos, professora Edna falou sudoku, professora Tatiane falou jogos, Dragon Learn e o Matchfic. Mas tem outros professores aqui. A professora Vivian também falou sudoku, dominó, rodando de conversa, Margarete, jogos de teatro, de compra e de produtos de mercado, né? Fazer um teatrinho. Heloísa, simular compras e pagamento, professora Eliana Abaco, professora Elaine, barras de cozinher para explorar a equivalência, Alessandra, jogos de tabuleiros criados com a turma. E a professora Cristina falou sobre jogos com tampinhas de garrafa. Aí nós vemos que vocês todos falaram sobre jogos, né? Muito interessante. A maioria falou sobre jogos, temos muitas contribuições em relação a isso. Nós trouxemos um exemplo para vocês de uma professora dos anos iniciais, a professora N, ela se intitula como professora N. Ela faz uma atividade muito interessante. Ela leva, né, para a sala de aula uma caixa com tampinhas de garrafa. E durante a aula, ela vai colocando essas tampinhas numa mesa, acrescentando números, retirando, dividindo entre as crianças. E qual é o pedido dela? O que ela pede para os seus alunos? Ela pede que eles representem essas ações que ela vai fazer durante a aula e criando situações, problemas e sentenças matemáticas para resolvê-los. Então, ao elaborar essa atividade, ela faz com que os alunos atentem-se, né, ao que ela está fazendo. Ela está acrescentando tampinhas, ela está retirando, ela está distribuindo, ela está dividindo, ela dobrou o número de tampinhas. E essa atividade faz com que o aluno generalize o que está acontecendo. Essa criação de uma situação problema por parte da criança é muito interessante, né? É um momento onde ele está utilizando seu pensamento algébrico, né? E a construção de um modelo matemático são características da construção do pensamento algébrico, desse desenvolvimento na criança. Ele vai olhar o que a professora fala e dar significado para aquela situação, e ao momento dessa escrita, ele é muito importante para o desenvolvimento do pensamento algébrico na criança. Vamos lá, Renan, então, continuando? É exatamente isso. Lourdes, aí quando você estava falando, eu estava até aqui de olho no chat, o pessoal já estava falando, a gente pode substituir a tampinha por palito de sorvete, posso adaptar de outra maneira, eu uso Uno. Aí eu estava aqui distraído olhando as respostas, é muito bom ficar vendo vocês, pessoal, aprendo muito, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai analisar uma atividade do primeiro ano. E aí eu sugiro que vocês façam umas pequenas anotações para vocês lembrarem dessa atividade depois, porque a gente vai ter uma interação, tá bom? Então coloca o slide na tela para mim. Milena, atividade 1, proposta do primeiro ano. Atividade 1. Milena foi à feira com sua mãe comprar frutas. Chegando na barraca do seu Sebastião, Milena observou que na barraca havia a seguinte organização. E aí tinha 4 maçãs vermelhas, 4 uvas, 4 maçãs, 4 uvas. Questão A. Quantas frutas há na barraca de seu Sebastião? B. Qual é a sequência das cores das frutas? Pode passar na próxima slide. 2. Chegando em casa, Milena resolveu desenhar. Utilizou as mesmas cores das frutas que viu na barraca do seu Sebastião,
mas organizou uma nova sequência de cores. Se ela continuar a sequência, qual deve ser a cor da próxima fruta? 3. Utilizando as mesmas cores, organize uma nova sequência de cores diferente das anteriores. Pessoal, essa questão aí, ela se refere a uma das habilidades do EMAI também. A habilidade do primeiro ano, pode pôr no slide na tela, é a habilidade 9. Organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras, por meio de atributos tais como cor, forma e medida. Nós queremos que a partir dessa atividade e das habilidades descritas, vocês nos contem como podemos iniciar o desenvolvimento do pensamento algébrico com as crianças do primeiro ano. E para isso, a gente tem que lembrar as características do pensamento algébrico, vista lá no início, que é a percepção de irregularidades, identificação de aspectos invariantes em contrastes com outros que variam, tentativas de expressar ou explicar a estrutura de um problema, presença do processo de generalização. Agora, vamos interagir no chat. A partir dessa atividade e da habilidade descrita, como vocês iniciariam o desenvolvimento do pensamento algébrico com as crianças do primeiro ano? Vocês terão 4 minutos para responder no chat.
vamos lá, as contribuições. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, professora Isaura, eu vi aqui o seu comentário, mas eu não consegui achar a sua resposta de novo. São muitas pessoas, vocês não têm noção, passa tudo muito rápido, a gente não consegue anotar todas as contribuições de vocês, por isso que o tempo todo eu estou agradecendo, né? A gente não tem como escolher aqui, a gente vai pegando o que aparece aqui, né? A gente não tem como ficar selecionando, não, tá? São muitas pessoas. No momento, a gente tem mais de 10 mil pessoas vindo essa TPC. Então, vamos lá. Professora Tatiane apresentando sequências. A maioria de vocês falaram em duas coisas. Sequências de cores e agrupamentos. Então, eu vou falar algumas pessoas aí. A professora Valéria falou agrupamento. Rosimeire falou material dourado em números móveis. A Sônia falou fazendo sequências e agrupamentos. A professora Ana Maria, brincando com estimativas, professora Juliana, a partir da sequência e seriação, Fátima, incentivando a observação, professora Roseli, com imagens, a professora Vânia falou em trazer frutas de verdade ou de plástico para a sala de aula, a professora Marilene, usar os alunos numa fila como referência, numa sequência, professora Cláudia falou analisando as regularidades. Aí tem mais algumas aqui. Professora Edenice falou de tampinhas de cores variadas. Ana Maria contextualizaria, perguntando se já foram à feira. Olha que interessante. É interessante ela falar sobre... Ela perguntaria se foram à feira, né? Por quê? Essa pergunta é possível fazer por... remotamente, né? E se você tem contato, se você consegue ter o contato com o seu aluno, você pode fazer essa interação remota. Então, vale lembrar que essas atividades também podem se desdobrar em exercícios práticos, né? Com materiais que se aproximem das crianças, o agrupamento manual, a utilização de objetos para que elas explorem é muito importante. Essas regularidades, esses padrões, trazem o significado, o pensamento algébrico por meio dessa própria elaboração de sequências. E agora é com você, Renan. Isso, exatamente. E aí agora a gente vai retomar um pouquinho a habilidade dessa TPC, que é a habilidade do segundo ano. Coloca o slide de novo. É a habilidade 9 de matemática, que é construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Essa é uma das habilidades que veio no documento orientador como do EMAI, no material do EMAI, como habilidade essencial. E ela é trabalhada juntamente com outras duas habilidades, que é a habilidade 10 e a 11. Na 10, eu vi até um professor, que eu esqueci o nome, porque são muitos aqui, lá no começo da atividade ele já falou dessa habilidade 10. Só que eu não podia contar, porque senão eu ia contar a pauta, né? Eu queria reforçar então agora. Então, habilidade 10, descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. E a habilidade 11, que é descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Ela se encontra nas sequências 22 e 27. Na página 50 do material do aluno, encontramos a seguinte proposta. Pode colocar o slide? Para contextualizar essa questão, aí, solicita que a criança realize uma operação matemática e, em seguida, descreva outra maneira de encontrar o resultado. Então, tá assim a questão. Você sabe fazer de outro jeito? Escreva sua resposta nos quadrinhos abaixo. Então, tem brinque mais, brincar... Opa, desculpa, gente, tá difícil até para eu ler. Está escrito brinque mais e alegria mais, sempre. Esse tipo de estratégia proporciona o desenvolvimento do pensamento algébrico, pois reforça uma das características apresentadas anteriormente. Tentativa de expressar ou explicar a estrutura de um problema.
A ideia de incluir esse tipo de intervenção em nossas práticas é muito bem-vinda, pois quando solicitamos que a criança registre um procedimento matemático, a gente está indo além do desenvolvimento do pensamento algébrico. Estamos também permitindo um avanço na questão da alfabetização e do letramento. Essa habilidade aparece desde o primeiro volume, portanto, sabemos que vocês já desenvolvem um trabalho pensando nela. A ideia é direcionar o olhar para esse objeto de conhecimento, fazendo referência ao pensamento algébrico, tem a intenção de reforçar o trabalho que vocês já desenvolvem nas suas aulas. E aí o objeto de conhecimento é construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas. Lourdes, quer comentar um pouquinho? Vamos lá, vamos dar uma pausa para o Renan respirar. Vai lá, Renan. Respira aí. Então, quando o Renan falou aí sobre construção de sequências repetitivas, né, e de sequências recursivas. Então, ao construir essas sequências com as crianças, nós podemos olhar vários aspectos, né? Tem várias coisas que a gente pode observar. Mas as sequências recursivas, onde que é, né? Vamos lembrar só para reforçar o que é uma sequência recursiva, onde o termo não depende um do outro, né? Ou não recursivas, elas nos fornecem elementos que podem serem explorados. Peraí, eu acho que eu falei ao contrário, né? Sequências recursivas, onde um termo depende um do outro, e as não recursivas, onde eles não dependem. Então, quando a gente trabalha essas sequências, a gente consegue explorar a intenção de desenvolver o pensamento algébrico. É nesse momento que a gente vai conseguir visualizar entre aspas, né? Mas vai conseguir promover esse desenvolvimento, vai ampliar o conhecimento do aluno nesse sentido. Entender qual é a regularidade da sequência, qual é o próximo número, ou qual é a próxima figura que vem antes, o que vem depois, nos permite investigar, né? Não só como as crianças compreendem as regularidades, mas se elas são capazes de descrever o que está acontecendo naquela regularidade. Por que repete 2? Por que são agrupados de 2 em 2? Porque uma cor é vermelha, depois é roxa, depois volta para o vermelho. Então, quando ela consegue descrever esse trabalho, o que está acontecendo nessa regularidade, é nesse momento que ela está desenvolvendo o pensamento algébrico, né? Ela consegue identificar esses aspectos, o que varia, o que não varia, e aí, sendo assim, a gente está trabalhando as características do pensamento algébrico, não desassociadas, sempre em grupo, um pouco mais de uma, um pouco menos, e assim a gente vai seguindo, e é um trabalho que vocês já fazem, mas que a gente só está destacando alguns aspectos, algumas coisas importantes dele. Professor, Lourdes, eu falei em página 50, algumas professoras me corrigiram na página 45. Pessoal, desculpa aí. É 45, é 50, eu sei que tá lá. Agora eu não consigo olhar, mas tá lá nessa página. Uma professora aqui falou 44. Gente, desculpa aí, eu não quis errar a página, não. Tem um material novo, né? Pode ser que a gente tenha olhado nesse mais recente, teve algumas mudanças no material do EMAI. Isso, mas não tem importância. O problema é que a habilidade está lá, destacada. E o importante é que encontraram a sequência, o importante é encontrar a atividade. A professora Estela falou que a versão impressa é diferente da versão digital. A gente usa a versão digital, então às vezes é isso que deu alguma diferença. Mas obrigadão. Nós usamos... muito obrigada mesmo. É isso mesmo, nós usamos obrigada. É isso que é gostoso falar com vocês, que a gente fica aprendendo toda hora e tá tudo certo. Gente, agora a gente vai para a próxima interação, tá bom? Vamos colocar 4 figuras na tela. Pode colocar, por favor? Aí a gente tem uma concha, tem uma couve-flor, uma folha de samambaia e um tapete. E aí, em 4 minutos, eu vou pedir para vocês falarem o seguinte: o que essas imagens têm em comum? E aí, se der tempinho para vocês, peguem uma tesoura e uma folha de sulfite para uma próxima interação, tá bom?
Vamos lá? Vamos à leitura do nosso chat, vamos lá? Então, olha só, muitos falaram sobre padrões, regularidades. Professora Vera falou sobre padrões da sua forma, professora Lígia, sequência de formas, Núbia, quantidade, Vera Lúcia falou sobre formas geométricas, Andréia sobre formas diferentes, formatos geométricos, sequências, professora Rosinei falou evidenciando diferentes sequências, deixa eu ver aqui mais, Sandra, as bases são figuras geométricas, Rebeca falou sobre sequência de Fibonacci, Renata, regularidade, Silvia, eixo de simetria, Patrícia, padrões que se repetem. E aí eu vou ficar aqui com a última para fechar, Renan, a Solange, todos são compostos por partes menores. Então, as respostas, elas são muitas, diversas, mas todos ficaram mais ou menos no que a gente pensou mesmo, né? Em padrões, em regularidades, e aí quando a gente observa cada uma dessas figuras, elas são formadas por pequenas partes que, ao se juntarem, formam o todo. E essa característica é uma característica dos fractais. Vamos lá, Renan, é com você agora. Isso, professora Lourdes. Exatamente. Esses são fractais, especialmente, sou apaixonado por fractal. Eles, cada pedacinho ele vai compondo parte de um todo, ele fala. E aí você vê que se você dividir, ele vai sempre. Isso está muito presente na natureza. Então, nos brócolis, na couve-flor, na concha, em vários aspectos, se você digitar fractal no Google, vocês vão ver uma infinidade de elementos da natureza que tem o fractal. E aí, pessoal, a gente colocou ali de propósito um tapete, que ele é o tapete de Sierpinski. Ele foi criado pelo próprio Sierpinski. Ele é uma figura plana, definida como fractal, pois observa que cada quadrado, o menor está inscrito, está dentro de um maior. Então, se você for aumentando, ele vai sempre aumentar. E sabendo um pouco mais, a gente já pode associá-los à álgebra, tá? E hoje vamos apresentar um fractal geométrico, que pode auxiliar vocês na compreensão de regularidades e pode ser explorado no trabalho de álgebra com seus alunos, tá bom, pessoal? Para isso, a gente vai exibir o próximo vídeo, que a gente pode... eu pedi a tesoura e a folha de sulfite que vocês podem construir juntos, se vocês assim desejarem, tá bom, pessoal? Pode passar o vídeo. Olá, pessoal! A equipe dos anos iniciais decidiu gravar este vídeo para facilitar a compreensão da atividade de hoje. Vamos trabalhar a construção de um fractal geométrico. Faremos em 2 etapas. Na primeira etapa, teremos este resultado. Na segunda etapa, nós iremos avançar um pouco e teremos uma dobradura um pouco mais detalhada, alcançando um outro resultado. Vamos mostrar para vocês. Certo? Então, vamos começar? Vamos precisar de uma folha de sulfite A4, um lápis preto, uma tesoura comum, uma régua de 30 centímetros. Una as pontas da folha de sulfite, dobrando ao meio no sentido do lado maior. Vinque muito bem essa dobra. Você terá uma marca na metade da folha. Posicione a folha com a abertura para cima. Faremos marcações no vinco da folha. A primeira marca a partir do lado esquerdo da folha. Você vai marcar 5 centímetros. Faça uma anotação. Repita a operação do outro lado, marcando também 5 centímetros. Você terá dos 2 lados marcações iguais. Faça uma linha vertical com 7,5 centímetros de altura. Faça uma marca, trace a linha. Repita a operação do outro lado.
partir dos 5 centímetros, 7,5 centímetros de altura. Una as extremidades das linhas verticais que você traçou. Você vai fechar a sua figura. Vai ter um retângulo com 7,5 centímetros de altura. Você vai recortar as linhas laterais na marcação que você fez de 7,5 centímetros de comprimento. Recorte até o cantinho do retângulo, até o vértice, dos dois lados. Dobre o retângulo para cima, na linha horizontal que você havia marcado. Reforce bem o vinco. Faça isso dos dois lados, vire a folha, torne a dobrar o retângulo, vinque muito bem. Certifique-se que a abertura está voltada para cima. Faremos novas marcações no vinco da folha. A primeira marcação, a partir do lado esquerdo, 2,5 centímetros. Na lateral, a partir da lateral do retângulo formado. O lado direito, a mesma coisa. Você vai traçar 2 linhas na vertical. Ela tem 3,5 centímetros. Faça de um lado e do outro. Em seguida, você vai fechar novamente a sua figura, unindo as extremidades da linha de 3,5 centímetros. Vai recortar novamente nas linhas de comprimento, sempre olhando se a dobra está para cima. Corte a primeira linha até o vértice do retângulo, novamente até o vértice do outro lado. Acabou de recortar, vai dobrar novamente o retângulo para cima. Dobre, faça o vinco. A dobra deve ser muito bem vincada. E agora, você vai fazer essa dobra do outro lado, reforce bem, faça sempre dos dois lados. E já podemos abrir a nossa figura. Então, vai voltar para o outro lado. Você escolhe um lado para abrir, volte as dobras. Volte todas as dobras. Você vai virar a sua folha. Comece a abrir seu retângulo a partir das laterais. Reforce bem as dobras. Abra novamente a sua figura. Levante o último retângulo de baixo, traga-o para frente. Faça um reforço no vinco para que a figura possa ficar firme. Esse é o nosso primeiro modelo do fractal mais simples, que foi aquele que nós apresentamos no começo, exatamente igual. Dá uma olhada. Aquele que a gente apresentou no começo da nossa interação. Faça a abertura da sua figura. Vire novamente. Feche a primeira dobra, a segunda e a terceira. Nós vamos continuar o desenho do nosso fractal, fazendo novas marcações no vinco.
a primeira marcação, à esquerda 1 centímetro, à direita 1 centímetro, o nosso retângulo menor. Faremos um retângulo ainda menor. Não esqueça que teremos apenas 1 centímetro da lateral e 2 centímetros de altura agora. Faça a primeira linha. Repita a operação do outro lado. Una as extremidades, faça um novo retângulo bem menor. Você vai recortar esse retângulo da mesma forma que fizemos com os outros. E em seguida fazer a dobra. Então, recorte dos dois lados. Dobre e comece a nova abertura. Abra a primeira, a segunda, a terceira. E nós vamos abrir a folha agora. Desdobramos os retângulos, vamos abrir a folha. Vire sempre ao contrário, né? Com o vinco da dobra do meio voltado para cima. Aí comece a puxar os retângulos, empurrando por trás da figura. E com auxílio das aberturas das laterais, você vai empurrando o retângulo para que eles sejam formados. Faça isso na parte superior e depois na parte inferior da nossa figura. O fractal está formado. Você sempre dobre-o para que forme essa sanfona e você possa vincar muito bem o contorno desse desenho, o contorno dessa dobradura. Isso auxilia para que ele fique firme. Nosso fractal está pronto, exatamente como o modelo que nós oferecemos para vocês no começo da nossa formação. Agora chegamos ao final da nossa construção do fractal geométrico. É importante que você escolha uma das opções. Você pode iniciar com as suas crianças a forma mais simples ou a mais detalhada. Lembrando que as características do fractal são muito importantes e é necessário que você aponte para que as suas crianças as conheçam muito bem. Olhando a repetição das figuras geométricas, nesse caso, o retângulo menor que se repete, aqui e aqui. E nesse caso, o grupo de retângulos que se repete dessa forma, da mesma forma que está aqui, e se repete aqui. Eu espero que você tenha um bom trabalho com os fractais, com as figuras geométricas. Muito obrigada e até a próxima TPC. Bom, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu sei que é um pouco difícil acompanhar o vídeo, mas a intenção nossa é que vocês tivessem mais um material para trabalhar com as crianças. Antes de mais nada, vale lembrar que essas medidas, elas podem ser adaptadas, vocês podem fazer outras figuras, podem colorir. A gente deu aí um gostinho para vocês, uma pimentinha, e agora vocês vão pensar como que vocês vão poder trabalhar com o fractal. Tudo bem? Renan? Exatamente, Lourdes. Para isso, a gente vai deixar 2 minutinhos, rapidinho, que a gente ficou curioso. Como será o fractal geométrico que você faria com os seus estudantes? Então, 2 minutinhos aí para vocês falar para a gente. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui no chat, tá bom? E aí fica mais uma sugestão para vocês, né, pessoal? De atividade que vocês podem fazer com os alunos, podem desenvolver e outra, deixar a mente criativa aflorar. Tem professor falando de aplicativos e softwares que dá para fazer em 3D, realmente dá. E se vocês puserem no Google, vocês vão encontrar bastante coisa. E aí, gente, com essa
mensagem, assim, com essa ideia de sugestão, a gente vai se despedindo. Então, eu queria primeiro pedir para a Lourdes se despedir, né? Minha parceira aqui. E eu queria lembrar uma coisa que eu acho que é importante, né? Sobre os fractais, é que eles são sequências repetitivas, né? Eles não são sequências não recursivas. É importante vocês terem isso em mente quando vocês forem trabalhar com os fractais. Eu espero que nossa TPC de hoje, nossa TPC tenha colaborado mais uma vez com o reforço do trabalho que vocês já fazem, né? Que tenha acrescentado coisas boas, ideias, e que vocês possam levar mais essa ideia por vídeo, né? Em momentos remotos aí com alunos, com as crianças, com os alunos de vocês, com os nossos estudantes, tudo bem? Eu agradeço muito a colaboração de todos, agradeço por mais essa TPC, que vocês estejam bem, até a próxima. Renan? Gente, muito obrigado por tudo, obrigado por esse momento, que é sempre muito bom estar aqui com vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, porque hoje é segunda-feira, começa com pique total, né? E é sempre muito bom estar com vocês aqui. Vocês sabem disso, que eu sempre falo isso, que eu adoro estar aqui. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.